verso 26 a 28, que diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que vocês não conhecem. Amém? Solta aí. Senhor, nesse momento também nós apresentamos diante de Ti, ó Deus, os nossos corações, porque a Tua palavra nós cremos, ela já foi enviada para cumprir um propósito, a Sua palavra já foi escrita, Tu inspirastes, ó Deus, os autores da Bíblia, para que escrevesse em Teu nome. Então, Pai, nós cremos que essa é a Tua palavra, é Tu falando ao povo, a cada um daqueles, ó Deus, que tem o coração voltados para Ti. Então, nós pedimos a Ti agora, que haja uma bênção sobre o nosso coração, que possamos ter o nosso coração, ó Deus, visitados pelo Teu Espírito. Talvez essa palavra seja para edificar, para consolar, para exortar, mas, ó Deus, que ela tenha o efeito a qual ela foi mandada sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Por isso, nos assentamos aos Seus pés e pedimos a Ti, fala, Deus, a nossa vida, fala ao nosso interior. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto de Deuteronômio, ele tem aqui podemos dizer assim, uma chave, né, que abre e que fecha a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você for olhar bem esse texto, você vai ver que existe aqui uma chave que ela vira, né, para um lado, e uma chave que ela vira para o outro. Quando você pega essa chave e você vira ela para a bênção, quando você pega essa chave e você vira ela para o propósito que Deus tem para você, quando você pega e você vira ela para a bênção de Deus sobre você, o texto já diz, vem sobre você a bênção do Senhor. Se cumpre um propósito para você, ou seja, você atrai para você toda a sorte de bênção, quando você vira uma chave para um lado. O mesmo texto nos diz, quando você pega essa chave e você vira para o outro lado, ela não atrai para você a bênção que você precisa. Pelo contrário, ela atrai maldição. Pastor, que palavra pesada falar de maldição. Ora, maldição é o mal em ação. O que mais você vê nos dias de hoje é o mal em ação. O que mais você vê, pega aí o jornal, lê o jornal. Entra aí na rede social, entra aí e começa a ver. O que mais você ouve é o mal em ação. Aglutinamos a palavra e falamos maldição. Da mesma forma, aqueles que têm o temor a Deus e vivem debaixo, né, da bênção, vivem debaixo da obediência, ele vira a chave para o outro lado, que é a chave da bênção. Então, observa que esse texto ele é bem claro a nos explicar que quando você vira a chave para um lado, algo acontece. Quando você vira a chave para o outro, uma outra coisa acontece. Então, entenda desde já, todos nós aqui fomos filhos, ou talvez algum de nós sejamos pais. Para pensar um pouquinho, você como filho, o que acontecia com você quando você obedecia? Agora olha para o outro lado, o que acontecia com você quando você não obedecia? Cada um teve a sua educação, né? Seus pais, o pai de vocês, o meu pai também, nossos pais, nos educaram de uma forma. Então, para alguns, quando você não obedecia, automaticamente você era castigado de algum jeito. Da forma que quando você obedecia, você era, podemos dizer assim, abençoado, né? Elogiado, também de uma certa forma.
Mas se você for parar agora e você for pensar, eu quero que você faça isso aí na sua mente agora. Talvez a quantidade de palavras de bênçãos, ou talvez a quantidade de elogios que você tenha ganhado aí na sua vida, no seu crescimento, desde criancinha e tal, nessa forma, talvez as palavras de elogio dos seus pais você não lembre muito. Agora, as correções, né? Eu lembro que certa vez, pastor, eu tomei uma surra, né, de uma planta chamada espada de São Jorge. Já ouviu falar disso? De vara. Pastor, era cinto. Pastor, era galho de goiabeira. Tinha o galho de goiabeira afinado assim, ó, que ficava em cima da geladeira. Então, toda vez que eu desobedecia, que a mãe ou o pai metia a mão assim, ó, que pegava, era o terror. Por quê? Porque tu já sabia que tu ia apanhar, ia ficar todo lanhado. Isso adivinha, né? Hoje em dia, em linhas gerais, normalmente não é assim, né? Aí eu te pergunto, não é assim por quê? Porque os filhos ficaram mais obedientes? O que você acha? Hã? Você que tem filho, tem, né, neto, você que tem sobrinho, sobrinha, sei lá, você que tem alguém na sua família pequena, é assim? O nível de obediência aumentou de tal forma que ele não precisa mais ser castigado? Hoje as leis de proteção, né? Hoje a criança às vezes é pequenininha e se você vai lá e dá uma palmadinha um pouco mais forte para ela, ela chega na escola e fala com a professora vai e fala com o assistente social, que vai lá e fala com não sei quem, daqui a pouco está lá o conselheiro tutelar batendo na sua casa por estar agredindo o seu filho. Claro que existe, né, proporções, né? Existem questões que acontecem assim, realmente é excesso e tem que ser averiguado mesmo. A lei diz e a gente tem que cumprir. Então, em outras palavras, nessa definição de bênção, nessa definição de o mal em ação ou bênção em ação, é o resultado da minha obediência. É o resultado do que eu obedeço em Deus. E é interessante, porque eu vou ler aqui para você uma história, eu vou ler um pouco rápido aqui para o nosso tempo, mas diz assim, ó, e aconteceu, está em Lucas capítulo 5, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentou-se, ensinando do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, vamos ao mar alto, e lance as redes para pescar. Respondendo Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes, e fizeram sinais aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram os 2 barcos, de tal forma que quase iam afundando. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que ali estavam por causa da quantidade de peixes. E de igual modo também a Tiago e a João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Pedro. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante você será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Vou repetir, deixaram tudo e o seguiram. Observa só que interessante essa história. Durante a caminhada de Jesus na terra, durante os seus 3 anos de ensino, em um dado momento, antes de ele ter chamado Pedro para ser o seu discípulo, ele vai até a praia onde estava Pedro, né, onde estava aquele grupo ali de pescadores, que tinham voltado pela manhã, né? Tinham passado a noite toda. Não sei se alguém aqui já foi pescar. Alguém já foi pescar? Não sei se você em casa já foi pescar alguma vez.
Mas não tem nada mais frustrante para aquele que vai pescar de não pescar nada, não é? Volta para casa e, né, frustrado. Pedro e os seus amigos tinham passado, conforme você viu no texto, a noite toda pescando. Eles estavam de manhã cedo. A Bíblia não diz a hora ali, mas certamente ali, 8, 9 horas, alguma coisa assim. Ele estava ali lavando as redes, porque certamente deveria ter vindo sujeira na rede, né? Estava lá lavando as redes para pendurar, para secar, para esperar o outro dia, para pescarem, porque eles pescaram a noite toda e não pescaram nada. Aí, de repente, chega Jesus ali, vira para Pedro e fala assim: Pedro, vou entrar nesse barco aqui. Afasta aí uns 10 metros aí da praia. Por quê? Porque a multidão que queria ouvir a Jesus estava comprimindo ele. Então, eu não sei como é que era assim, né, o relevo da praia ali, do local onde ele estava, mas certamente Jesus não conseguia falar, o povo não estava ouvindo. Então, o que ele resolveu? Ele estrategicamente pede a Pedro, para entrar no barco de Pedro, entra no barco de Pedro, afasta um pouco do litoral, e do barco de Pedro ele consegue falar para a multidão toda. E observa que acabou de falar, ele vira para o dono do barco e fala assim, ó, afasta um pouco da costa, vá para lugares mais fundos. E ele manda que, ao ir para o lugar mais fundo, eles lancem as redes. E conforme você viu no texto, as redes vieram tão cheias de peixe que não cabia no barco dele. Ele teve que chamar alguém que estava passando de barco lá, oi, fulano, encosta aqui. E teve que pegar a rede e dividir com outro barco. O texto diz que os dois barcos estavam quase afundando de tanto peixe. E aí eles voltam para o litoral, encostam lá, bicam lá na praiazinha lá. E aí diz o finalzinho do texto que Pedro recebe um convite especial de Jesus. Qual era? Que a partir de agora você não era mais pescador normal. Você era um pescador de homens. Esse convite agora levou Pedro a viver um novo entendimento, a viver um novo princípio dentro dele. Deixa eu te falar uma coisa. É melhor para você ter a bênção de Deus, podemos dizer assim, os milagres dele acontecendo, ou ter o próprio Deus na sua vida, o autor de tudo? Não tenha dúvida. O melhor é você ter o autor de tudo dentro de você. Porque ali Jesus fez um milagre, mas quantos milagres depois disso Jesus fez? E tem feito até hoje. Então Pedro ele foi muito inteligente de aceitar aquele convite e de pensar assim, peraí, se ele pode fazer isso, ele pode fazer muitos outros milagres que eu estou precisando na minha vida. Então a sua busca central deve ser pelo Deus que faz os milagres e não simplesmente pelos milagres. Entendeu bem isso? Mas tudo isso aconteceu pelo simples fato de que Pedro, ao receber de Deus, ao receber de Jesus, né, um pedido, ao receber de Jesus, podemos dizer assim, não vou nem dizer um pedido, né, uma convocação, ele foi obediente. E o nosso tema central é exatamente esse. É você aprender a ser obediente para que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida. Observa bem, eu quero te dar alguns pontos, se você quiser anotar, que você deve compreender sobre obediência. Alguns pontos que vão definir. Lembrando que a obediência, ela gira a chave, lembra? Obediência é a chave que gira você para o bem em ação ou para o mal em ação. Essa é a sua chave da obediência. Primeiro ponto, obedecer nas pequenas coisas. Nós temos que aprender a obedecer a Deus nas pequenas coisas. O que para nós é insignificante, para Deus não é.
Jesus pediu algo pequeno a Pedro, para que afastasse um pouco da praia. Pedro poderia ter falado, sabe o quê? Jesus, não dá não. Estou caindo aos pedaços. Pesquei a noite toda. Afinal, para pensar um pouquinho. Era um pedido simples de Jesus. Sim ou não? Vou entrar no seu barco, afasta um pouquinho da terra. Ele não pediu para que, né? Não, olha só, junta o povo ali, faz isso. Não, foi um pedido simples. Então, um ponto importante para você compreender a obediência é saber que você deve obedecer nas pequenas coisas. Pensa na sua criação. Pensa em como você foi criado. Ninguém começa desobedecendo em grandes coisas. Começa se desobedecendo em pequenas coisas. Não é? Se você não corrige o seu filho desde pequenininho, quando crescer, fica mais difícil. Se você não ensinou pequenininho no caminho que deveria andar, depois que cresceu, fica mais difícil. Mas era naqueles pequenos detalhes, é naquelas proporçõezinhas pequenas. Jesus nos ensina isso, a palavra dele nos ensina isso. Então diga assim, eu devo ser obediente nas pequenas coisas. Segundo, quando eu obedeço a Deus, outras pessoas são abençoadas. Quando você obedece a Deus, outras pessoas são abençoadas. Quando eu obedeço, eu abençoo todos que estão à minha volta. Jesus ordenou ao Pedro que ele voltasse a pescar. E mediante a palavra que ele falou, porque Pedro, gente, assim como eu e você, não queria muito não. Pedro estava ali, cansado, afadigado, frustrado por não ter pescado nada. Mas o que Pedro fez? Senhor, olha só, eu já pesquei, falou para Jesus, já pesquei a noite toda e não pegamos nada. Porém, quem completa para mim? Porém, o quê? Sobre a sua palavra, eu lançarei a rede. Em outras palavras, eu vou obedecer. Mas eu não estou acreditando. Você entendeu? Se fosse apertar um F5 e atualizar para a linguagem de hoje, seria Pedro falando para Jesus assim, ó, Jesus, olha só, eu vou até jogar a rede lá, mas olha só, porque o Senhor está dizendo, porque eu sei que aí não tem mais peixe. Em outras palavras, Jesus, eu sou pescador antigo. Eu estou há muitos anos pescando, e eu conheço esse lago aqui, ó, esquadrinho ele todinho. Eu sei que os peixes não estão aqui, estão lá para o outro lado. Mas, como o Senhor está dizendo, eu vou obedecer. O que aconteceu? O barco ficou cheio. E quem foi abençoado? Quem estava passando ali, que Pedro chamou, ô fulano, amigo, vem cá, encosta o barco aqui, meu barco está afundando, tem tanto peixe aqui dentro, e a rede ainda está cheia, joga no teu barco também. Pronto, os dois barcos estavam quase afundando, cheio de peixe. Então, toda vez que você é obediente, aprenda isso, outras pessoas recebem também a bênção da sua obediência. Seja os seus filhos, seja os seus netos, seja os seus discípulos, seja os seus colegas de trabalho, seja a sua família. Terceiro, quando eu obedeço a Deus, faço coisas que são insensatas aos olhos dos homens. Né? O Lago de Genezaré é um lago pequeno, né? Rapidinho conseguimos dar a volta nele. E Pedro passou a noite inteira pescando. Quando Jesus fala para ele voltar e jogar a rede, né? Que ele fala? Nossa, mestre, já pesquei a noite toda. Seria insensato, seria sem lógica jogar rede. Na ótica humana. Fala para o seu irmão assim, ó, Jesus não trabalha na ótica humana. Amém? Ele não trabalha no que você está vendo. Ele não trabalha naquilo que você está palpando. Estou vendo, está aqui, pastor. Eu tenho que ver para crer. Jesus não trabalha desse jeito. As pessoas às vezes te veem fazendo coisas, orando, jejuando, lendo a palavra,
tomando decisões como realmente um cristão, e olha para você e fala assim, ó, tu tá doido, velho, aí você que nada, esse negócio de ser crente, esse negócio de igreja, coisa de doido, coisa de ultrapassado, coisa de quem não tem estudo, ainda diz assim, não é? A insensatez é algo terrível. A insensatez coloca você, muitas das vezes, em interrogação. Tipo assim, será que é isso mesmo? Será que eu não estou perdendo meu tempo indo à igreja mesmo? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Podia estar folheando aí o Instagram e vendo futilidade, ou melhor, inutilidade, do que estou vendo esse cara aí falando na igreja? Do que ficar vendo esse pastor falando? Podia estar fazendo, sabe o quê? Nada. Com a mente assim, ó, no vácuo, folheando assim, né, vendo a vida dos outros, stalkeando os outros, né, olhando pela internet, futilidades e inutilidades. Por quê? Não bota você para pensar, você só olha, ri, legal, interessante, passa, foi embora aquela história, vê a outra, vê a outra, vê a outra, vê a outra. Com Deus não é assim. Com Deus ele te chama para cumprir um propósito. Então, cuidado com a insensatez. Deus vai te chamar assim para você cumprir objetivos, para você cumprir uma missão, para você cumprir o seu propósito, que os outros vão olhar para você e vão falar assim, ó, ficou doido, tá maluco. Revisão de vidas, para quê? Frequentar célula, para quê? E a igreja, para quê, velho? Quarto, quem obedece a Deus não fica nunca desapontado. Você nunca vai ficar desapontado. Talvez você não entenda o que esteja acontecendo com você agora, nesse momento. Mas se você permanecer em obediência, Deus sempre vai superar as suas expectativas. O que Deus pode fazer? Eu queria que você que está em casa, você que está aqui presencial, você pode fazer. Você que está em casa, você que está em casa e está atento, coloca aí assim, ó, eu. Você responde para mim aqui, ó, eu seria a resposta ao que eu vou te perguntar agora. Eu sei que isso já aconteceu com você. Agora, para você que está aqui no presencial e para você que está em casa, quantos já receberam de Deus uma bênção que quando a bênção chegou era maior do que você estava pedindo? Levanta a sua mão. Praticamente todos. Você em casa, já passou por isso? Já recebeu uma bênção e essa bênção foi muito maior do que você estava pedindo? Por quê? Porque o que Deus faz? Deus, ele nunca nos desaponta. Se você tiver a sua vida alicerçada em Deus, se você tiver a sua vida em obediência a Deus, se você tiver a sua vida dentro do propósito de Deus, compreenda isso. Deus nunca vai te desapontar. Quinta, a obediência me faz desfrutar do poder de Deus em minha vida. Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Fala para o seu irmão assim, ó. Então, aliás, fala para você mesmo, né? Tudo começa. Não, fala com força. Tudo começa aos pés de Jesus. Entendeu? Toda a sua vida começa assim. E foi nesse momento que Pedro se prostra aos pés de Jesus, que todo o ministério de Pedro começou. Foi exatamente nesse momento que Pedro começou a se relacionar com Jesus e a viver coisas maravilhosas, porque ele simplesmente obedeceu, virou a chave. Foi nesse momento que ele viu o poder de Jesus sendo manifesto na vida dele. Quantos querem ver o poder de Deus sendo manifestado na sua vida? Levanta sua mão. A chave é obedecer. A palavra dele nos ensina. Pedro compreendeu. Ele poderia ter saído dali e ter ganhado bastante dinheiro, né? Sim ou não? Um barco cheio de peixe. Se o cara era pescador e ele não pescou nada, deixa eu só te aperceber de uma situação. Ele chamou outro barco, não foi? E o outro barco também encheu, não é? Se ele encheu é porque ele estava o quê?
Fala que fosse. Se ele encheu, é porque ele estava o quê? Vazio. Então você entendeu que todos ali naquela noite certamente tinham pescado nada. De repente chega Pedro e um outro barco abarrotado de peixe. Pedro, talvez, ou alguns de nós falaríamos assim, aí, pô, ganhei o mês. Mas o que Pedro faz? Encosta o barco, se prostra diante de Jesus. Porque ele entende que em Jesus é onde tudo começa. Você quer que sua vida mude? Obedeça. Vá para o pé da cruz. Obedeça, entenda que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Quando você entrega a sua vida para Ele, você está declarando, Senhor, eu quero ser obediente a tudo aquilo que o Senhor está falando. E aí a bênção vem. E aí, como consequência disso, as bênçãos virão sobre a sua vida. E de maneira muito maior. Fala comigo, muito maior. Sétimo, quando eu obedeço, preciso compreender que haverão mudanças na minha vida. Minha obediência gera mudanças radicais na minha vida. Por isso que toda palavra que escuto não é somente para ser ouvida. Seja na célula, seja no discipulado, seja no culto, essa palavra precisa gerar dentro de mim duas perguntas. Aprenda isso. Toda palavra que você ouvir, todo o conteúdo que chegar até você, tudo aquilo que você receber, entende que está recebendo de Deus, você deve fazer duas perguntas. Primeira delas, o que eu aprendi? O que eu aprendi? Vou voltar para o exemplo da mãe, né? E com o filho. Todos nós somos filhos e já passamos por isso. Quando você era pequenininho lá, que você fazia, né? Até parece que só faz errado que é pequenininho, né? Tem muita gente grandona que também faz errado, né? Eu só estou dando esse exemplo porque é de criança, mas tem gente adulta que faz pior que criança. Mas tudo bem, vamos falar só o exemplo de criança. Faz de conta que nós não somos assim. Eu não quero ser irônico, eu quero apenas que você reflita. Mas quando a criança ela faz algo de errado que você corrige, normalmente, se ela aprendeu bem a correção, se ela foi realmente, né, tratada como deveria, ela não vai fazer de novo. Sim ou não? Não é assim? Né? Olha, eu vou te corrigir para que você aprenda que isso é errado. Aí vai lá e dá um castigo nela. Em linhas gerais, ela não faz aquilo de novo. Se fizer, normalmente ela é sabatinada ali de novo. Mas observa bem, chega uma hora que ela aprende, sim ou não? Não é? E aí ela não faz mais. Ela não faz aquilo de novo, porque ela aprendeu. Deus, quando Ele fala conosco, Deus, quando Ele traz para nós uma correção diante daquilo que nós temos feito de errado, é para você fazer a mesma pergunta e pensar assim, ó, o que eu aprendi nesse culto hoje? O que eu aprendi nessa célula? Fui por revisão de vida. O que eu aprendi no revisão de vida? Você entendeu bem isso? O que você aprendeu com esse exemplo de Pedro? O que você tem aprendido no seu dia a dia, no seu relacionamento pessoal com Deus? Todo dia Deus tem algo para te ensinar. Você sabia disso? Todo dia Deus tem algo para te ensinar. O problema é que muitas das vezes nós não temos um coração ensinável. Não é? E aí, quando nós não temos um coração ensinável, pensa em você quando era filho. A mãe te ensinou, você fez de errado. O que acontece com você? Aí você fez errado de novo. O que acontece com você? Aí você fez errado de novo. Aí o que acontece com você? Aí você fez errado de novo. O que acontece com você? Chega uma hora que aquela criança, misericórdia, ela tem que demonstrar que ela aprendeu. Só que nós ficamos adultos. Entenderam?
Nós ficamos adultos. Nós não somos mais crianças fisicamente falando, não é? Mas a palavra de Deus, ela nos traz um ensino de que nós precisamos, dia após dia, termos aquela interrogação e perguntarmos assim: o que eu aprendi de Deus hoje? Isso é ser um coração ensinável. Isso é ter um coração igual ao coração de Pedro. Pedro poderia simplesmente ter dado a seguinte resposta: Jesus, não vou lançar rede porque eu fiquei a noite toda pescando. Eu já sei, o senhor nem pescador é. Eu conheço aqui a área toda. Mas Pedro obedeceu, tendo um coração ensinável para aprender alguma coisa na vida dele. E assim deve ser comigo e com você. Então, uma pergunta que eu devo fazer quando eu estou aprendendo de Deus, quando eu estou ouvindo de Deus é: o que eu aprendi? Segundo, o que vou mudar na minha vida a partir de hoje? Ok, eu aprendi. O que eu faço com isso que eu aprendi? Né? Quem tem filho pequeno sabe como é que é. Você ensinou, tá bom. E agora? Qual o comportamento dele depois disso? Você espera que seja um comportamento que ele aprendeu. Não é isso? Só que, conforme eu dei o exemplo que eu dei, muitas das vezes nós não somos crianças. Somos adultos. E como adultos, Deus nos fala como a coração de crianças, porque a palavra dele nos diz, devemos ser como... Mas você acha que é para ser como criança, como rebelde, ou é para ser como criança para aprender? Ah, pastor, criança é criança. Não, o significado de criança nesse contexto é que você tenha um coração ensinável. Venha a mim todos que têm um coração que querem aprender, que querem desenvolver, que querem crescer, um coração obediente. Entenderam isso? 1 Coríntios 2,9 fala assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus corrige a quem ele o quê? Ama. Se você não foi corrigido pelo seu pai e pela sua mãe, eu acho que praticamente todos aqui recebemos algum tipo de correção de pai e mãe, é porque o nosso pai nos amava, nossa mãe nos amava, ou a avó, se foi criado por tio, por tia, não sei. Quando você vem para o contexto da Bíblia, e você vai aprender de Deus em relação a isso, vamos falar, você deve se perguntar: o que eu aprendi? E o que eu faço com isso que eu aprendi? Olha esses exemplos aqui, rapidamente. Adão e Eva desobedeceram a Deus, viraram a chave para o outro lado, né? Então, a chave da bênção e a chave da maldição. Eles não obedeceram, desobedeceram. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Consequentemente, tiveram as suas vidas e foram expulsos do jardim do Éden. Foram expulsos da presença física de Deus. Fruto da desobediência. Um outro exemplo, Saul, o rei que foi antes de Davi. Saul, ele obedeceu até onde lhe era conveniente. Entendeu bem isso? Ele obedeceu até onde ele queria. Deus deu uma orientação para ele. Chegou uma hora e falou assim: não, eu não vou obedecer isso porque não tem nada a ver isso daí. Vou fazer do meu jeito. Se fosse uma criancinha pequenininha e falasse isso para os pais, se uma criança pequena fala assim para um pai e para uma mãe. Não é? Não vou fazer, mãe. O quê? Você está me desafiando. Venha cá, dá logo umas 3 chineladas. Devagar, porque, né, senão ali te pega aí. E aí você corrige. Se ele virar e falar para você, gente, tem pai e mãe que dá nos nervos quando o filho está desobedecendo, sim ou não? Não é? Garota, olha, você não sabe o que... Imagina nós e Deus. Saul, ele obedeceu só o que ele queria. Ele só fazia o que lhe era conveniente.
entendeu? Muitos de nós somos assim. Está aqui no exemplo, Adão e Eva e Saul. Agora, olha que outro exemplo interessante que virou a chave para o outro lado, né? Noé foi um homem que andou com Deus. Ele foi salvo e toda a sua família junto com ele. Lembra da história? Ele obedeceu e toda a sua família foi abençoada. Você tem uma chave na sua mão hoje. Quem vira a chave é você. E o exemplo final, que é extraordinário. Jesus obedeceu a Deus por inteiro. A maior obediência de todos os tempos, todas as situações, ele venceu. A obediência de Jesus dava a ele autoridade para vencer qualquer situação. A obediência de Jesus consumou a ressurreição dele, dando a ele a chave da vida e da morte, nos dando direito à salvação e à presença de Deus através do Espírito Santo. Nós fomos abençoados por causa da obediência de Jesus. Pode falar um pouquinho mais forte? Nós fomos abençoados pela obediência de Jesus. A sua família, seu ambiente do trabalho, a sua descendência, ela é abençoada quando você obedece, quando você tem um coração ensinável. Foi diferente de Saul, que fez o que ele queria, foi obediente naquilo que lhe convinha. Adão e Eva foram desobedientes, trouxeram para dentro da raça humana. Coitada das mulheres que vão ter neném. A dor do parto é fruto disso. O trabalho do homem, né, de cultivar a terra, conforme exemplo daquela época, é fato, é consequência daquilo. O homem teria que ralar muito, e homem, você tem que ralar muito. É normal, por quê? Porque é bíblico, inclusive. Deus vai te honrar por isso. Mas lembra, tudo isso é fruto de uma desobediência de Adão e Eva. Quando chegar no céu, chama os dois e acerta suas contas com ele lá. Mas Jesus, ele trouxe para nós, através da sua obediência, todos aqueles que acreditam em Jesus foram feitos filhos de Deus. Como você quer ser conhecido? Hã? Sabia que pessoas são conhecidas pelas suas obediências e pelas suas desobediências? Sabia disso? Sabia que a sua família te conhece pelas suas obediências e pelas suas desobediências? Sabia que a sua estrutura familiar, ela vai ter o resultado da sua obediência ou da sua desobediência? Sabia que o seu ambiente de trabalho é fruto, a atmosfera ao teu redor é fruto de uma obediência ou de uma desobediência? Criação dos seus filhos, que seu crescimento pessoal, tudo isso vai estar ligado à chave que hoje Deus coloca na sua mão. A opção, ela é sua. Mas pastor, eu não sei, é difícil. Amém. Tenha um coração assinável. Deus te fala hoje. E aí quando você levar para dentro do seu dia a dia, o que você aprendeu hoje, entenda bem. Ponha em prática o que você tem ouvido de Deus. Amém? O texto final fala assim, Deuteronômio 28, 2, Deuteronômio 28, 1 e 2 fala assim, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Leia os próximos 20 versículos de Deuteronômio 28, que vai falar o que vai acontecer na vida daquele que é obediente, daquele que vira a chave para o lugar certo. Então, que você possa aprender isso nessa noite. Conforme a pergunta que você deve se fazer. O que eu aprendi nessa noite? O que eu aprendi nesse dia? Então, faça essa pergunta para você mesmo. Qual é a área da sua vida que você precisa que a bênção de Deus te alcance? Ela virá quando você virar a chave da obediência para o lado certo.
E o maior sacrifício de Jesus na cruz, morrendo por mim e por você, trouxe, quando Jesus virou a chave da obediência. É interessante, porque Jesus, mesmo como um ser humano, né, que sofreu, Jesus como uma pessoa, né, que era 100% Deus e 100% humano, todo o sacrifício que ele fez, as dores que ele sentiu na carne, né, podemos dizer assim, a sua parte humana, falou para a sua parte divina, sabe o quê? Pai, que não seja feito a minha vontade, mas a sua. Em outras palavras, se deixasse pela parte carnal, nossa, você não faz não é? Se deixar pela natureza humana que existe dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, você não faz não. Mas quando você resolve obedecer, nossa, não tem nada melhor do que um filho obediente, não é? Do que um neto obediente, do que um sobrinho, uma sobrinha obediente, não é? E você é um filho para Deus obediente? Você é reconhecido assim? Como você quer ser conhecido? Como que as pessoas de fora olham para você? Te veem como? Então, se faça essa pergunta. Leve ela para a sua semana. Viva ela no seu dia a dia. Aprenda com isso. E para você que está nos assistindo hoje pela primeira vez, entenda o que eu estou falando para você. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele estava cumprindo, estava obedecendo a Deus. E por isso, todos aqueles que hoje, eu e você, aceitamos a Ele na nossa vida, nós usufruímos da bênção que está sobre a vida dele. Em outras palavras, começa a vir sobre a sua vida também todos os frutos que advêm daquele que é obediente. Então hoje, desafio a você ser obediente a Deus, entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Amém? Convido todos a ficarem de pé. Você que pode, faça isso na sua casa. Coloque a mão no seu coração e peça a Deus, Senhor, me ensina a ser obediente. Peça isso a Ele. Diga, Senhor, ensina o meu coração a te obedecer. Muitas das vezes, Senhor, a nossa carne, muitas vezes a nossa vida está totalmente fora dos princípios de Deus. E o nosso coração não é como um coração de criança, não é um coração ensinável. Nosso coração é um coração duro, muitas das vezes é um coração de pedra, que está tão distante de viver a obediência que tu tens para nós. Ó Deus, e nesse princípio não existe uma coluna do meio, onde eu sou um pouco obediente e sou um pouco desobediente. Não, não existe isso. Ou você é obediente ou você não é obediente. A chave hoje está nas suas mãos. Hoje você tem a oportunidade de virar essa chave. Reconhecendo a Jesus na sua vida, reconhecendo que sem Ele você não é nada, reconhecendo que o seu coração precisa ser um coração que aprenda, ensinável, para que após você obedecer, tudo aquilo que a palavra diz ao seu respeito vai se cumprir. Assim como Pedro, que tomou a melhor decisão da vida dele. Ele podia ter ficado com aquela comissão, né? Ele podia ter ficado, né, com aqueles grandes peixes, com aquele barco cheio de peixe, com aquela rede cheia de peixe, mas ele preferiu a Deus. Ele preferiu se prostrar aos pés de Jesus. E ali começa o ministério de Pedro. Assim Deus está falando com você. Você vai reiniciar de novo a sua vida, assim que você se prostrar aos pés de Jesus. Repete comigo essa oração, diga, Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, muda o meu interior, me faz compreender que eu preciso ter uma vida obediente à sua palavra, obediente aos seus princípios. Eu quero ter um coração ensinável. Me ensina a viver desse jeito.
Eu te reconheço hoje como meu único e eterno Salvador. Que a partir de hoje eu possa deixar tudo, todas as minhas concepções, todas as minhas certezas, tudo que eu acho que é certo, e me prostro aos teus pés, para ter o Deus do milagre na minha vida. Eu te recebo hoje como meu único e eterno Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém.